Opa, e aí? Tudo bom? Eu sou Alexandre Matias e estamos começando mais um Cine Ensaio. E aí, eu sou André Graciotti. E aí, André, qual que é o assunto de hoje? Vamos falar das raízes do Cine Ensaio. Afinal de contas, foi assim que a gente começou, né? As raízes, por quê? Porque foi a primeira coisa que a gente fez Ah, juntos com a claro, Edmar, claro. foi o curso. O Cine Ensaio não começa aqui nesse canal do YouTube, inclusive aproveitando esse momento, assina aí o canal, dá like se você gostou do vídeo, aperta o sininho aí para saber sempre que tem notificação não só aqui do Cine Ensaio, mas as outras programações do meu canal. E a gente começou a fazer o Cine Ensaio fora da internet, né? Uma série de cursos que a gente ofereceu para a Unibis Cultural e o primeiro deles foi justamente Parasita e Bacurau, né? A gente pegou esses dois grandes sucessos do ano passado, né? 2019, chegou no final do ano, vamos contrapor esses dois filmes para mostrar o que eles têm em comum, não só do ponto de vista estético e ético, de alguma forma, mas também do ponto de vista industrial, né? Fazendo uma comparação do contexto tanto do cinema coreano quanto do cinema pernambucano. E a Uhum. gente volta a esses dois filmes, inclusive estava aí na chamada aí do vídeo, né? Mas a gente não vai falar, né, só deles, né? E sim de uma tendência que está rolando há um tempo já, né? Assim, uns É. 5 anos para cá. A gente aproveitou, a gente tá fazendo uns programas meio sequências do outro, né, tematicamente. E como o passado a gente tem um programa super político e teve uma repercussão legal, assim, muita gente gostou. Então a gente pensou em continuar, de pensar como é que tá sendo predominante essas narrativas que questionam o sistema, né, de falar de diferença de classes. E é de questionar, será que sempre teve isso no cinema? Por que que agora é diferente? Se é diferente? E 2019, principalmente nos últimos 2 anos, assim, teve muitos filmes que trouxeram isso, de falar das minorias, de minorias que se revoltam contra os ricos, de satirizar as elites, não só no cinema, principalmente séries também, um monte de outras manifestações culturais, né? Mas Eu acho que uma mas a coisa gente vai principal. começar para uma partida falando do Bacurau e Parasita. Acho que são os dois pilares centrais assim para se entender esse momento, principalmente por serem fora do circuito americano. Total. E tem uma outra coisa que é anterior, inclusive, à discussão de isso a gente está ironizando os ricos, está dando poder. Acho que não é nem propriamente poder, né? Porque eu acho que o ponto central, especificamente desses dois filmes, que acaba se refletindo em outros, que a gente vai citar já já, é a questão de você finalmente ouvir a voz do oprimido, né? Porque o cinema sempre conta, né, como um próprio reflexo da história, é sempre a visão do opressor ou do vencedor, né, por assim dizer. E o opressor é quase sempre alguém que tem poder o suficiente para se impor como principal protagonista, e esse poder aí nos últimos 300 anos, né, que é o período que o capitalismo se estabelece como o principal sistema que vai tomando conta do planeta, né? Poder significa dinheiro. Então, a gente não é propriamente uma novidade, né? Pelo contrário, está embrenhado na história do cinema. Filmes que contam como é difícil ser rico, né? Com a dificuldade que você tem que lidar com vários funcionários e herdeiros, e todo mundo querendo você por vários motivos que não são propriamente a sua essência. Qual é a essência que uma pessoa tem quando é rica, ou simplesmente a falta de escrúpulo completa que o dinheiro, as fortunas trazem, né? Isso aí você vai pegar aí do Cidadão Kane qual é o nome daquele filme lá com Daniel Day-Lewis, do Paul Thomas Anderson? Sangue Negro. Sangue Negro. Todos são filmes históricos na história do cinema, né? E a gente não vê, né, quem eles acabam oprimindo em sua escalada ao topo desse poder com dinheiro, né? Às vezes até acaba vendo, mas é sempre aquele momento coadjuvante, né? O cara que aparece para mostrar como o cara tem poder, ele vai lá e humilha o funcionário ou dá uma chance para o funcionário, né? Pro... Mas o foco era sempre meio individual, de mostrar o dinheiro não traz tanta felicidade assim. Era sempre meio isso, né? A mensagem central. Inclusive, tem até um filme que eu não sabia, o tal do
como é que é o nome? Putz, esqueci agora. Pô, eu tinha separado e esqueci. Que um que já foi feito 5 vezes. Chuva de Milhões. Ah, sim, Chuva sim. de Milhões. O inglês é Brewster's Millions, que é um Hum. cara que não era nada, ele redescobre que tem uma herança. É um filme que, a primeira vez, ele é de 1914, se eu não me engano. De 14 ele teve 5 remakes. E um 5. deles é com Richard Pryor, né? De 85. E Pode crer. ele foi feito 5 vezes, assim. Então, e também essa história clássica da pessoa pobre, que não é ninguém, descobre que tem uma herança, fica milionário, acha que tem tudo e de repente começa a perceber que o dinheiro corrompe também e que no fim percebe que... Ele era feliz sem ter dinheiro, né? É. Coisa E é de uma narrativa que acompanha desde sempre, a cultura em geral, né? Esse fascínio pela riqueza, pela poder viver sem limites, né? Porque eu acho que a coisa da riqueza é viver quase sem responsabilidade. Você pode o que você quiser, você paga, você suborna, você manda de como as coisas funcionam, né? E outro fato curioso, tanto que o filme, você sabe, a maior bilheteria do Scorsese foi o Lobo de Wall Street. Aham. Que Scorsese, tem. Scorsese, hein? Que tem 40 filmes. A maior bilheteria dele foi o Lobo de Wall Street, que é um cara jogando dinheiro pra cima, sabe? Aham. Que louco isso, esse Não, fascínio que tem humano, assim. uma frase nesse filme, como é que é? Que é o velho adágio norte-americano, que o dinheiro compra a justiça, uma coisa assim. Ele crava aí um negócio que é tipo, pá, beleza, tá aí a mensagem por Mas então, trás de. acho que tem esse fascínio pelo também o hedonismo todo que isso proporciona e tal, o dinheiro proporciona, mas que eu acho que agora que nos últimos anos tem acontecido por ouvir mais diversidade de vozes e de posições políticas e culturais, né, também raciais e tal, tem se voltado a atenção no mainstream para outras histórias que rejeitam essa elite que do ponto de vista dos oprimidos, né? E então a gente está tendo uma leva de filmes que falam muito sobre isso e filmes muito bons. A maioria acho que são filmes muito bem que trazem uma discussão interessante, que não é só explorando o tema por si só. E E não é simplesmente essa questão também, o contrário dessa coisa que dinheiro é poder, que se você não tem dinheiro, você tem uma vida boa. Quase sempre a relação desse oprimido que vira protagonista mostra que ele não gosta de ser pobre, né? Que não é uma coisa romântica, não é uhum, uma coisa, tipo, tem um lado bom que os meus entes queridos estão por perto. Não, é bem cru nesse sentido, né? E eu acho que tem uma outra coisa que acontece paralelo a isso, fora do cinema, e aos poucos se reflete no cinema, que é a ascensão dos bilionários, né? A partir do momento que você estava falando assim, chega uma hora que o cara tem dinheiro que não tem limite. E isso se tornou uma coisa, tipo, do mesmo jeito que a gente tem esse fascínio pela vida dos famosos, né? Pela vida dos ricos, né? Toda essa coisa das culturas da fofoca, não sei o quê. Quando vai para o nível do bilionário, esse fascínio aumenta assim no nível, né? Aquela coisa de você ver os objetos cafonérrimos, mas cravejados de brilhantes, sabe? O cara fala assim, aqui nessa joia você tem o suficiente para comprar não sei quantos apartamentos na região mais cara da cidade tal. uhum, E aí essa onipresença dos bilionários, essa sustentação numa escala ainda maior, faz com que cada vez mais gente se revolte com isso, né? A ponto de isso não só virar uma pauta, mas virar uma pauta que tenha uma repercussão, né? E a gente está vendo cada vez mais o cinema apontar, não digo propriamente a culpa dos ricos, né? Não é simplesmente isso, mas é dizer que os ricos têm culpa. Não é só não é bem só isso. apontar o dedo, saca? É uma questão assim, vamos ver esse cenário, o que está acontecendo e, tem gente aqui que está se fudendo, tem gente que está se dando muito bem. Eu acho que esse momento a gente está vivendo essa desilusão que é a ascensão
de progresso, né? O discurso de progresso social, da ascensão econômica, a gente está vivendo a desilusão de tudo isso, de que a desigualdade só aumenta, as dificuldades só aumentam e tem poucos que estão concentrando cada vez mais o poder e a economia. Está concentrando em poucas empresas, em poucos nomes, em poucas pessoas e são eles que no fim são também é um jogo que nunca se equilibra, né? Então ele acaba sendo os culpados também. E até tem um dado de um artigo interessante que a lista de Forbes lá de 2019 dos mais ricos, né? O Jeff Bezos lá do Amazon, ele é 21 vezes mais rico que o cara mais rico de 82, de 1982, de 30 anos atrás. Não, ele está às vésperas de se tornar o primeiro trilionário, né? Então, E é um tem a absurdo. Como é que relação de pode? milhão e bilhão, que eu já devo ter te falado, mas enfim, não custa Ah, é deixar muito bom. registrado Pode aqui, né? falar de novo, é muito bom. 1 milhão de segundos são 6 dias. 1 bilhão de segundos são 33 anos. E 1 trilhão de segundos, André? São 30 mil anos. Nossa, É o tempo da raça humana na Terra. Não é nem o tempo é, da civilização, o tempo a da gente não tem noção civilização. dessa escala, né? Pois é. Mas, não, muito louco. E aí, enfim, acho que justifica esse interesse maior, o interesse não só do público, mas também do mainstream, de ter essa conversa na superfície mesmo, né? Depende do interesse do público, né? Uma vez que o público não Exato. interessa, Aí, as claro que séries... isso não Não, diga. foi. Não, é que tem as séries Billions e Succession. Eu tô assistindo Succession agora, que é muito bom mesmo, assim. Isso aí tá na minha fila. Que traz essa questão de ridicularizar os ricos, assim. Mas vamos lá, dos filmes, só em 2019 teve, ó, Parasita, Bacurau, que a gente vai entrar, o Knives Out, que é Entre Facas e Segredos, né, em português, É e isso que é o Ready or Not, que acho que em português ganhou o nome de Casamento Sangrento. Eu nunca que é um entendo essa tradução. Que também... Oi? qual é esse? Ready or Not é a história de uma menina que ela vai casar com o namorado dela de uma família rica e eles fazem um ritual. Todo casamento é um ritual, só que o ritual é tipo um pique-pega de que eles têm que se matar. E é uma coisa de reverência ao patriarca, o espírito do patriarca da família. Cara, é bem simples o filme, mas é muito engraçado. Acho que vale a pena também. Tem isso também de ridicularizar os rituais das elites, né? Uhum. Teve o Us, né, o Nós, do Jordan Peele, que vale também uma discussão mais longa. O Hustlers, que tem a Jennifer Lopez, que é a história de dançarinas de casa de strip, que elas começam a achar um jeito de dar o golpe em vários homens para roubar eles, assim. E o tempo todo fico fazendo comentário. Não, a gente vive num país que foi injusto com a gente, com os imigrantes, taranã, é bem na cara, assim. Aí a gente pode botar o Fire Festival, né, nessa leva, que é para dar risada de rico, assim. Ele ridiculariza todo mundo naquele filme, é ridículo, todo mundo Mas merece. eu acho que o Fire Festival ele tem menos a ver com isso que a gente está falando e mais a ver com Successions, com Billions, né? Que é justamente ridicularizar Da os parte da ridicularizar, assim. a gente não vê, por exemplo, o protagonismo dos funcionários, né? Porque tipo, os pagantes se fodem, mas os pagantes são ricos. No Mas final tem do um monte filme, no final do filme que aparece a entrevista da mulher do restaurante lá que não recebeu, que ela teve que, putz, é de cortar o coração, cara. Você termina o filme assim, eu quero que todo mundo se for, menos ela. Eu quero tudo que ela precisa ser bem, porque, nossa. então, mas aí que tá, entendeu? Se daria para incluir o Fire Festival nesse contexto aí dos outros filmes, se a É, gente acompanhasse os funcionários desde o começo, saca? é, Mas enfim, acaba refletindo como você estava falando das é, séries. sim, sim. E tem um Uncut Gems também, mas também é isso, né? Acho que cabe. Mas o lance de falar de revolta e o Coringa, né? O Joker, que também é sobre isso, que a gente até discutiu no programa passado um pouco, mas Uhum. que também traz isso de mostrar o oprimido se rebelando e se revoltando contra o sistema. E ao Aí, contrário da maioria desses outros filmes que você citou, quer dizer, acho que o Us dá para entrar nessa também. sim, O Bacurau e o Parasita, eles têm essa característica diferente do Coringa, ou diferente do Entre Armas e Sobre Armas e Segredos, em vez de concentrar em um personagem, né, de individualizar essa discussão e colocar toda essa coisa, sou fruto desse contexto, de você trabalhar com um pequeno grupo de pessoas, né? No caso do Us e no caso do Parasita, famílias. E no caso do Bacurau, também tem essa coisa do laço familiar, mas é muito uma coisa de uma pequena comunidade, né? Quem é o protagonista desses filmes, né? Você não consegue cravar ali, quem é o pai da família do Parasita,
ou é o, sabe? Não dá para você cravar ali de cara que é o Lunga, que é o protagonista do Bacurau, né? Então ele Não. subverte também essa expectativa que outros filmes, como por exemplo, no filme do Ryan Johnson, o Sob o Segredo de Armas, é a Ana de Armas, né? A personagem que é a oprimida, né? Ela não é propriamente uma classe, né? Ela é uma representante única como o próprio Coringa, né? O Coringa acaba se transformando numa febre e as pessoas se fantasiam de Coringa, né? Mas eles não têm o laço comunitário. Eu acho que o que une principalmente Bacurau e Parasita, e dá para estender isso para o Us até num extremo ainda, né? Você pega, eu não gosto tanto do Us, eu acho que o terceiro ato do Us não é bem resolvido, Eu mas eu também, acho eu também importante. concordo. Mas a questão dele é boa, assim. Não, e assim, e é uma imagem muito forte, é uma coisa que se sustenta, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão de gosto do que de falta do próprio cineasta ter concluído um raciocínio. O raciocínio está concluído, está muito colocado, mas eu acho que, por exemplo, no Corra, ele consegue fechar, amarrar melhor a história. Como ele está fazendo, inclusive, no Lovecraft Country, cara. Isso aí, estou fazendo, inclusive, Eu uma não vi. série de programas aí sobre isso que, pô, tá impressionante. Mas aí é outro papo. Não tem nada a ver com isso. E o Bacurau não é uma família, né, ao contrário desses outros dois, mas uma pequena comunidade, né? E isso ganha uma força no sentido de que é isso, não é um oprimido, mas é os oprimidos, né? Pessoas diferentes, com idades diferentes, com gêneros diferentes, com vontades diferentes. Né? O tempo todo, o Parasita é muito claro ao fazer isso, né? Ele fica o tempo todo mostrando que o filho quer uma coisa, a filha quer outra, o pai quer uma outra coisa, a mãe quer outra coisa, mas eles conseguem chegar à conclusão que isso que não é isso, senão a própria metáfora para uma família, né? Uhum. Cada um da família quer uma coisa, né? Só que eles querem coisas porque eles estão nessa situação completamente, né, no fundo do fundo, né? E o filme faz o tempo todo essa analogia É, vertical, né, para colocar os pobres sempre na parte de baixo e os ricos e o sempre. melhor é que ele foge de qualquer ideia maniqueísta, né? De bonzinho e vilão, como muito filme, geralmente o filme americano, quando vai falar de pobreza, vamos botar os pobres como bons de coração, como você falou, tem a pureza, não foram corrompidos pelo dinheiro. Não, ali eles são cruéis também, assim, porque tá todo mundo lutando para sobreviver. Os ricos para manter os seus privilégios, para sobreviver, inclusive os E os outros pobres ricos, depois, né? e os ricos não são necessariamente maus. Né? Não, Eu acho não. que o Parasita é muito, enquanto o Bacurau coloca isso bem claro, e Bacurau, na verdade, coloca isso bem claro ao transformar tudo num jogo, né? Uhum. A partir do momento que o Bacurau escancara que tipo não é só uma disputa de classes, É o isso que que eu a ia gente falar. chama de disputa de classes é um jogo. Alguém precisa dar um passo na frente do outro. Então tá todo mundo ali esperando porque um deles vai morrer, saca? Um deles vai morrer e normalmente quem morre é o pobre. Né? E Bacurau tem a grande revelação que é justamente o contrário. Né? E aí ele é bem maniqueísta nesse sentido, né? Até o Lunga, que é um cara temido, assustador, né? Um cara que está fora da comunidade, inclusive, ele é admirado e ele entra nessa comunidade, mesmo estando fora. Ele tem uma coisa de pertencimento, de ter boa índole, mesmo ele sendo um matador. Até o próprio É isso que eu ia falar. Como é que é o nome dele? do, né, É. do Que era o matador, que o pessoal fica assistindo o vídeo como se fosse um super-herói deles, né? É muito Exato. engraçado isso. Ele abandona, inclusive, o próprio nome, né, de matador. Uhum, uhum. Ele passa a usar outro nome, Adolfo, enfim. Não vou lembrar o nome aí. Vamos É, vamos fazer dar o seguinte, um pacote. Google. Pacote. Pacote. Tão Exatamente. O simples, pacote. né? Não tem tempo que a gente viu, né? O É, fato é que até o pacote, que é um matador de sucesso, ele é visto como um cara do bem, não necessariamente, né? Enquanto todos os norte-americanos
são do mal e ponto final. Tá? Não tem nenhum daqueles do grupo norte-americano que você vira e fala, não, mas esse aqui é mais bonzinho. Tem uns piores, né? E aí tem uma hierarquia muito clara de quem são os É, vilões, mas todos ali estão indo para o Brasil para matar gente, então não tem meio termo. Enquanto no Parasita você tem até uma certa consciência dessa da opressão com o personagem do pai rico, que tem toda a coisa de sentir o cheiro de pobre, a coisa, o cheiro do metrô, e ao mesmo tempo tem toda a coisa do fetiche com isso, né? Na cena em que eles estão transando e tal, que tá toda a família embaixo da mesa de centro, os caras começam a transar e falam, você podia ter guardado aquela calcinha, é, não sei o quê. Mas a mãe, por outro lado, é a coisa mais inocente possível, sabe? E ele faz questão de transformar essa inocência até numa forma caricatural, né? De deixar bem claro que, tipo, ó, não vem dizer que que essa mulher que está querendo criar o filho dela direito precisa de um médico que ela é do mal só pelo fato dela ser uma bilhardária. uhum. E eu acho que onde essa comparação ganha outros contornos, assim, é que Bacurau não tem a questão de classe exatamente, até porque não tem rico na cidade de Bacurau, né? É todo mundo ali. Fora, né? Na verdade, o que tem, os ricos Então, chegam. mas a questão é outra, é colonização, eu acho, né? Ali, eles chegam para apagar aquele lugar, para dominar e para apagar, para fazer um apagamento geográfico mesmo, literal, assim. Então, eles querem devastar aquilo ali e Na aumentar história para. até acontece na história do Google, que a cidade realmente desaparece do mapa. Desaparece do mapa. E acho que, no fim, para mim, é um filme muito de uma comunidade que está resistindo à colonização. E a colonização americana, né? No fim, o tempo todo tem essas brincadeiras com colonização americana e que a gente é colonizado. Hoje em dia, a nossa colonização é americana, né? É muito louco a gente parar para E, pensar. e pelo cinema norte-americano, cada vez mais, né? O cinema e assim, pensando nisso, é muito interessante ver como o Kleber, né, Mendonça, que é o diretor do Bacurau, como ele trabalha a coisa da câmera, né? Que está o tempo todo os gringos estão mirando os pobres, Uhum. saca? O tempo dele, aí você pega, pode até, não acho que isso seja uma função de barra, que o verbo que você usa para filmar é o mesmo verbo que você usa para atirar em inglês. É. Saca? E aí você tem o drone observando de cima, o tempo todo eles estão fazendo filmes, né, para consumo próprio, né, e tem uma coisa muito mais de vigilância do que propriamente de entretenimento, mas tem essa coisa aí que, ó, essa imagem, né, está sendo filmada do mesmo jeito que você está aqui assistindo a imagem que também foi filmada. Tem uma metalinguagem aí muito sutil, Tem não mesmo. chega a ser, eu quero mostrar isso, quero escancarar isso, mas há um papel de você mostrar a questão do olhar, né? Saca? Ele Uhum. coloca isso o tempo todo. E assim, eu acho que até o Bacurau, se você pensa, comparando aí, continuando essa comparação com o Parasita, principalmente dessa coisa de não dizer que o rico é mau e o pobre é bom, isso nos dois filmes anteriores, o Kleber, O Som ao Redor e o Aquarius, ele trabalha com essa distinção um pouco mais borrada também, né? Uhum. Tem lá quem são os protagonistas e quem não são, né? Ao contrário do que a gente estava falando no programa passado, não é uma coisa difusa, né? A gente sabe ali que o cara tem lá seus defeitos, mas isso não o torna pior do que o cara que é o opressor, que pode até ser um cara gente boa. Isso acontece tanto em Bacurau, não, no Aquários, quanto no Som ao Redor. E no Bacurau ele esquece isso por um tempo, extrapola essa questão e transforma quase numa caricatura, porque o Bacurau é uma ficção científica, né, para começar, e ele está nesse território do entretenimento, né? Quase ali como se estivesse fazendo a primeira aparição do Lunga, quando ele volta para a cidade, tem aquele comentário maravilhoso daquela senhora que nem é atriz, né? Que é uma das que roupa é essa, menino? Que para mim é claramente o super-herói. Chegou o super-herói na parada. O Lunga é um super-herói, é um personagem
não propriamente do cinema norte-americano, mas desse imperialismo norte-americano. Aqui ele tem superpoder, ele está fantasiado de Uhum. superpoder, que é uma caricatura, né? Outro dia eu estava revendo, né, um filme que é a maior influência do, do Kleber, e a gente ama esse filme, né? A gente até podia fazer um especial sobre ele, né? O Enigma do Fim do Mundo, do John Carpenter, né? Assim, Dissecar, porque aí junta as nossas paixões, né? Eu com a ficção científica e tu com o horror. E é um filme que tem uma história sensacional. Eu até já falei dele no Climatias, mas muito rápido. E eu estava revendo justamente para fazer o comentário do The Thing no Climatias. Vou assistir de novo. Foi muito, só um parêntese rápido. Eu anunciei, falei, então tá no Netflix, cara. No dia seguinte saiu do Netflix. ah, O acontece cara diretamente. comentou lá, cara, você disse que tá no Netflix, não faz. Que merda essa plataforma, né? Mas, enfim. E aí eu fui assistir e a primeira cena do Enigma do Outro Mundo é a primeira cena do Bacurau. Ah, sim, É do espaço. Terra sendo Do vista do espaço. espaço e alguma coisa É, chegando. né? E Na assumir que verdade, não, ele bota o nome da escola lá, João Carpinteiro, ele assume as não, referências. total. É. Mas e é curioso que de novo essa coisa de falar dos oprimidos e da história é, cruel da história da colonização brasileira é muito recorrente nos filmes dele, né? No Som ao Redor, se eu bem me lembro, no final tem a ver com os caras eram vingança, tem toda uma questão do latifúndio, né? Nas origens brasileiras, né? Que os A caras querem história buscar vingança, não é do isso? Da família. senhor de engenho. O cara era Isso. dono de escravos. Aqueles caras que estão matando ele são os descendentes dos escravos É. E, do cara que era o senhor de engenho, que é o dono, uhum. o rei da especulação imobiliária, Que é uma das zonas de Recife. especulação imobiliária de aquários, né? No fim, toda a questão de Total, aquários, né? total. Que, E que, só aperta ali para em cima e disso. que fudeu o litoral de Recife, ali, da praia de Boa Viagem de Recife, onde foi filmado. É inacreditável, cara. Eu conheci Recife no ano passado, eu fiquei muito chocado, assim. É Para mim, porque eu entendi o, tudo que o filme diz, assim, quando eu vi aquela praia. o fudeu que você fala é porque bate sombra na praia, né? Dá 4 horas da Invadiram tarde. tudo, destruíram, assim, é só prédio, 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 e tudo prédio gigante, é tudo classe média alta ali que mora ali, assim. Enfim. É muito doido, assim. E no fim, a história do Brasil é feita disso, sabe? E o que que isso custa para quem vivia ali, para quem é de outras classes, outras condições de vida. Uhum. Muito cruel, assim. Então ele está Você sempre já interessado nisso, viu, assim, você já nesse de viu, opressão você já viu histórica. um filme um dos primeiros curtas do Kleber, que chama Recife Frio? Tô ligado. Você já viu? Não, mas nunca vi. Você É um sempre fala comentário dele. Eu não vi que é ainda. isso, que tem um momento ali que alguma coisa acontece, não se explica por quê, né? Do mesmo jeito que no Bacurau. A gente não sabe que jogo é aquele que está jogando, né? Só fala assim, é isso e ponto final. Baixa uma frente fria no Recife, de uma hora para outra o Recife vira uma cidade fria. Né? Uma cidade que faz a média de temperatura 10 graus, quando não menos. Né? Uhum. E aí ele faz esse comentário breve sobre a especulação imobiliária, que os apartamentos na Boa Viagem, que é justamente a praia mais rica, são os piores lugares para se morar no Recife, porque estão de frente para o mar e vem um vento gelado. E as pessoas ficavam ali com aquelas varandas todas para pegar o sol e ver o mar ali da frente e tal. Não só estão fechando as varandas, como estão indo para o quarto da empregada, Ah, que porque é o ótimo. lugar mais quente da casa, porque fica no fundo. Tá Que a vendo? empregada está vendo o fundo do. Não vai, imagina, a empregada vai ter vista para o mar? Como assim? Né? Que ótimo, que ótimo. Não, Eu é. sempre dou esses comentários. Mas eu acho que o Bacurau tem essa visão um pouco mais caricatural, de propósito. É um Uhum. filme mais pop, por isso, né? É um filme que tem um apelo mais rápido, né? Mais Ação, né? exato. Mas de qualquer forma ele consegue manter essa coisa de que é o que eu mais gosto, tanto no Parasita quanto no Bacurau, que acaba juntando eles essa coisa de que não há um protagonista.
protagonista é o todo, né? Esse tema de colonização também está muito presente, eu acho, no Bacurau de forma mais sutil, e toda a filmografia do Bong Joon-ho lida um pouco com isso, de como também acho que não só os coreanos devem se sentir assim, acho que eu sei que os japoneses também têm isso, assim, de eles são colonizados pelos Estados Unidos de certa forma, e eles têm uma invasão americana muito grande, e eles mesmos nem percebem que às vezes eles gostam de ver filme que o Tom Cruise é um samurai, sabe? Eles gostam disso. A gente acha péssimo, eles gostam, o que não desmerece Se o Tom Cruise fosse fazer um Malandro do Rio, a gente ia achar ótimo. sabe, é um pouco isso. Mas, A assim, gente eles são colonizava super igual, incômodos né? por isso. E o Bong Joon-ho, todo o filme dele trata isso de alguma forma. No Parasita, tem toda uma vangloriação do que é americano. A barraca do menino, que começa a chover, a barraca dele vai aguentar? Ela falou, não, eu comprei nos Estados Unidos, é tranquilo. E a É uma barraca barra do índio, né? de índio Do índio americano, né? americano. Então, já Na cena do churrasco, tem um ataque com o eles. churrasco final, que é o embate final, eles estão vestidos de índio americano. Então tem toda a questão ali já colocada visualmente no filme. E que é a mesma chuva que para os pobres destrói a casa deles, alaga tudo. Isso é muito foda. E que é muito presente. Eu acho que todos os filmes dele têm isso um pouco, assim. É, o hospedeiro, no fim, o monstro surge porque um cientista americano, o começo do filme é um cientista coreano e um americano num laboratório. Aí o americano joga um negócio tóxico na pia. Aí o coreano olha assim, não, mas por que você está fazendo isso? Ah, não dá nada, não. Aí ele joga um negócio tóxico na pia. Aí corta para a cena seguinte, um monstro saindo da água. Genial, sabe? Tipo, os americanos que fuderam tudo. Aí eles começam a isolar, com a quarentena pelos americanos, dá tudo errado. E o Snowpiercer, que é principalmente o melhor exemplo, o Expresso da Manhã, né, em português, que tem a série agora, mas o filme é dele, né, e que também tem muito isso, né, que é o Parasita horizontalmente. Enquanto o Parasita é todo verticalizado, o Snowpiercer é a divisão de classes horizontal pelos vagões de trem. Mas eu adoro que, assim, mesmo os dois filmes americanos dele, que é esse e o Okja tem Netflix, não sei se ainda tem, era original Netflix, né? No Netflix, é isso. Que ele se recusa a colocar protagonistas americanos. Ele chama um monte de ator americano, a produção americana, mas ele se recusa. O protagonista é sempre coreano e ele sempre tem um comentário ácido sobre o imperialismo americano, sabe? O Okja é uma denúncia da indústria da carne e é muito claro que a indústria da carne é movida pelos Estados Unidos, sabe? E assim como o Snowpiercer também é um trem que quando ela começa a traduzir, o cara fala, não, não tem tempo não, vou falar só em inglês mesmo, sabe? E é isso. E o herói do filme, o que deveria ser como é que é o nome dele? Sempre esqueço. O Capitão América. Chris Evans. O Chris Evans. No final do filme se revela que ele estava só sendo manipulado, que aquela revolução era fabricada pelo sistema e que o herói do filme, na verdade, é o ator coreano, que ele sim quer explodir o trem. Então ele tem essa questão de que só saindo do sistema é que você realmente vence o sistema. Quebrando o sistema, né? Então, e os filmes dele, todos os filmes dele terminam meio... Tem uma coisa de terminar... Ele nunca tem uma salvação. Nunca tem assim, se resolveu a história, tá tudo bem. Como os filmes americanos geralmente fazem, né? Os americanos, quando eles trazem temas sociais, geralmente se foca tanto nos personagens, quando os personagens se resolvem, pronto, a história termina. Aí você sai com a impressão de que, então tá tudo resolvido. O Bong Joon-ho não, resolve a história, mas ele termina com gosto amargo. Mas o sistema continua, é uma merda, sabe? É uma merda. O Parasita, o final é o quê? O menino jurando que vai conseguir dinheiro para salvar o pai da casa. E aí termina com a câmera abaixando no escuro, olhando para ele, olha para a câmera assim. A gente sabe que ele não vai conseguir, sabe? Até eu ia fazer exatamente esse comentário. Ele é todo filmado de um jeito que ele pode ser entendido só como uma vontade, um sonho, saca? Como só uma ilustração da carta que o filho está escrevendo para o pai, achando que o pai está vivo. A gente não sabe se o pai está vivo de verdade. A última coisa é que o pai realmente desaparece, a gente supõe, né? Ele Mas o acredita que ele jeito tá que é lá. filmado é diferente do jeito que ele filma o resto do Não, filme. mas é muito foda. E é isso, assim, todos os filmes dele têm esse cinismo de falar, ó, eu vou contar a história dos opressores, mas se eles vencem ou não no final, o sistema ainda continua e não tem solução se não for quebrando o sistema. Isso é uma narrativa anti-americana por natureza, assim. Você não acha um filme americano que tem esse tom. E aí eu vi até um texto que compara o Parasita, o Knives Out e o Nós. O nosso também tá interessante olhar por esse lado, o Us, né?
que é muito assim, é a história da família, da menina. Então, se eu entender a história como uma alegoria de que ela ascendeu na vida, ela era uma negra de família pobre que ascendeu, aí ficou rica, é de uma família rica. E ela tem quando ela confronta com o lado do passado dela, ela troca de volta. Só que ela continua ainda, que ela troca assim, fica sugerido que ela trocou, né? Mas ela não desiste da vida dela, ela continua se passando por quem ela era. Então é como se ela mantivesse o estilo de vida que ela tinha, sabe? Entendeu? Não sei se eu expliquei direito. Não, não, deu para sacar, deu para sacar. Que tem esse comentário também dessa questão social, mas que não se resolve, sabe? Não se resolve, porque tá todo mundo ali debaixo da terra e eles continuam ali debaixo da terra depois, sabe? Uhum. E a mesma coisa do Parasita. E o Knives Out, por ser, aí o texto fala, eu achei interessante, é o único filme desses três que é dirigido por um homem branco americano, né? Que é o Rian Johnson. É o único que não é alguém de cor, que não é de outro país. Então, como é que o filme termina? É justiça. A oprimida vence, no fim, sabe? Ela vence e a Aí, história se resolve. É não, e é, ótimo o filme. é uma pessoa. É exatamente a história que você estava falando de É. se apegar ao personagem mais do que a uma causa, né? A um contexto maior. E Não que desmereça o filme é ótimo, eu adoro, o Knives Out eu acho muito bom, é incrível, mas mas ele não tem esse papo eu de acho o final ótimo também. Oi? ele não tem esse aspecto de crítica social foda, né? Não, tem Ele também. Eu acho resvala. que tem. Falar Ele de. resvala nisso, mas ele não é tão purgente quanto esses outros filmes que a É, gente está. sim, São eu filmes tô na que são pegada mais. mais pesada, assim. É uma paulada mais na cara, assim, do que. E interessante você falar essa coisa de o americano branco, né? Um dos primeiros filmes a serem feitos sobre isso, a gente pode voltar aí a uns 20 anos, que é um filme que inclusive influencia uma série clássica inglesa, que é o Assassinato em Gosford Park, Uhum. do Robert Altman. Ótimo. Essa divisão o tempo todo, e uma divisão, inclusive, verticalizada, que os funcionários se não me engano, acontece algum incidente, alguma festa, uma celebração, não lembro qual que é, e é um grande momento numa mansão inglesa que os funcionários estão preparando ali tudo para receber os convidados, e aí tem um assassinato, e aí vira uma história de detetive. Né? No meio do filme você descobre que não uma história de detetive muito, até caricata, né? E é Uhum. Robert Altman tirando onda com esse fazer. Mas ele tem já essa coisa de mostrar, ó, essa galera toda está sendo oprimida, essa galera toda está passando um puta perrengue para essa galera toda de cima conseguir, né? E aí eu acho que também tem um outro comentário que a gente estava falando antes, jantar tranquilamente, né? Como todo a metáfora que o cinema usa para a riqueza é a comida, né? Uhum. E, Sempre. e a continuação disso esse filme do Robert Altman, que eu não lembro de quando mas é bem da virada do século, 99, 2000, 2001, ele inspira o Dalton Abbey, né? Que é uma série inteira sobre isso. Né? Uma série sobre como as transformações mudaram tanto a ponto dos antigos vassalos, né? Os antigos não são nem escravos, que é uma outra relação. Eles não eram propriedade dos donos, mas eram pessoas cuja meta na vida seria servir pessoas que têm dinheiro para pagar para eles, e como esses vassalos aos poucos vão entendendo suas condições e exigindo um pouco mais, né? Teve a Então, versão de filme ano passado também. Teve a versão do filme, né? Teve a versão versão em filme. o Dalton Abbey? É, Não sabia, não sabia. Eu não terminei a série, é muito boa, cara. eu nunca vi, mas todo mundo fala muito bem mesmo. E todo mundo Muito. compara com o Beatles e Succession, que é meio derivativo dessa história também, assim. E tem uma outra aí, voltando, já que a gente está falando de série, que é super, tem tudo a ver com isso, que é Arrested Development, né? Hum. E também essa coisa, pelo que eu ouço falar tanto do Billions quanto até mais do Succession, é que é isso, é tipo um Arrested Development com ainda mais dinheiro, né? Não, muito, muito bom.
E eu adoro que é isso. Você demora para sacar. Será que eu vou gostar? Depois de 4 episódios, você entende que é uma sátira, sabe? É uma sátira muito, muito inteligente, assim. Não é tão óbvia, mas depois você entra no espírito da série, você entende o tom, assim. Nossa, é muito bom. Mas só puxando esse lance do que você falou de comida, tem um vídeo até que analisa como o Bacurau, você percebe pela comida deles o quanto eles estão enriquecendo, os pobres, no caso, né? Quando eles começam a trabalhar, eles começam comendo o resto de coisinha com refrigerante, aí parece o refrigerante é o mais barato que você acha em loja de conveniência, e a cada vez que eles estão comendo, direto a refeição deles é o momento que você acompanha eles na casa deles, né? Cada hora tem um elemento diferente. Aí no final eu estou comendo um steak, assim, um bife mesmo, sabe? É interessante isso. Bacurau? O Parasita. Parasita. Ah, tá. Não, porque eu estava pensando no Bacurau, eu não lembro se tem Não, isso, não, mas o Parasita é sempre guiado muito pelas comidas também. Sempre muito isso. Que a comida é sempre um sinônimo também de se esbanjar. Não, a gente estava comentando do Buñuel, né? Clássicos filmes do Buñuel em que ele ridiculariza a elite financeira, colocando sempre ela para jantar, né? Buñuel já foi meu diretor favorito por muito tempo, sabia? Quando eu descobri ele, cara, esse é o cara da minha vida. Demais, é Como demais. tem muito tempo, teria que rever, mas ele tá no meu top, assim. Eu vi vários em sequência na adolescência, assim, e todos têm essa coisa de criticar igreja católica e elite, sabe? Como forças de opressão. E Uhum. sempre, sempre. É meio parecido com o Pasolini, né? Só que o Pasolini é mais pesado, mais dentro da filha. Não estou nem pensando no Saló. Não, o Falei Pasolini é pesado, outra coisa, pensando mas... no Teorema, sei lá. Mas o Buñuel é bom porque ele tem uma coisa de ridicularizar, né? Uhum. Vai para esse lado, né? A gente, quando fala de Buñuel, a primeira coisa que a gente pensa, a maioria das pessoas pensa, é o O Cão da Luz, né? Cão da Luz, né? É, Que é um marco, realmente, não tem o que falar, é uma mas cena eu impressionante. acho o menos Buñuel do Buñuel, sabe? É total isso, é total isso. É como se, sei lá, fazendo uma comparação ruim, é lembrar do Kubrick pelo Glória Feita de Sangue. Não diminui, óbvio, puta Não, é filme, ótimo, é ótimo. É ótimo mas, filme. pelo amor de Deus, o Kubrick não é um diretor de filme de época, saca? Não é Exato. um diretor de filme de guerra, É, saca? Muito mais do que isso. E a mesma coisa do Buñuel, né? é. O que o Buñuel faz no Cão da Luz, e aí acho que até vale deixar dicas, né, para quem quer se arriscar no Buñuel, é só um exercício estético, estilístico, né? Para quem não sabe, né? Bom, esse ensaio aqui é o território dos spoilers, né? Então, a Ou cena em que um um olho. filme, né, de 1900 Pois é, mas enfim, né? As pessoas não têm a obrigação de saber de tudo, né? Não, Como mas não diz, tem spoiler. Spoiler não... tudo bem, Tem mas é isso. spoiler. É um olho dilacerado em frente a uma navalha cortando um olho, uma cena clássica, uma cena pesada, e que é associada o tempo todo ao Buñuel, e inclusive o fato dessa cena ser associada a ele diz muito a respeito do impacto que as elites, né, o poder econômico quer que as pessoas vejam o Buñuel, né? Mas se for sugerir um filme, eu sugiro dois, O Anjo Exterminador Mas Terminador e O Discreto Charme da Burguesia. eu Então, sugiro o Exterminador e Viridiana. Viridiana também, cara. É o que tem a cena que os pobres jantam na mesa dos ricos e fazem a Santa Ceia, aquela cena da Santa Ceia. pode crer, Eles pode crer. invadem, o rico fica de férias, e vai embora de férias, eles entram e fazem na mesa essa cena clássica também. E tem isso, se esbanjando de comida de rico. Enquanto E O Discreto Charme da Burguesia é um jantar que é interrompido interrompido o tempo todo, né? todo, E o Anjo todos os Exterminador, jeitos. aham. E o Anjo Exterminador é o contrário, eles não conseguem sair da sala de jantar. Aí eles ficam lá, começa a ficar, não consegue sair, fica dias e dias ali naquele lugar. Mas eu gosto muito que ele sempre tem. E além até o A Bela da Tarde se encaixa nisso também, sabe? Com a Catherine Deneuve. É a menina, mulher de Uhum. classe média que não quer ser mais de classe média, sabe? Tá cansada dessa vida de classe média. Vai ser uma prostituta, assim. Foda-se. Foda-se a sociedade. É meio. Eu Total. adoro, cara. Eu acho muito. São sempre filmes muito provocativos e que mexem sempre nessa ferida de como igreja e o capitalismo oprimem e E o corroem, Estado também, corroem o né? ser humano, sabe? É bem isso, assim. Não custa lembrar que o Buñuel é da época da Espanha de Franco, né? Então, Uhum. ele sabe aquilo ali na pele e o tempo todo está presente no filme dele. É uma coisa
que ele fica, ele é uma espécie, claro que é uma analogia quase caricata, de um Michael Moore, né? É um cineasta que está o tempo todo ali colocando a política como pauta né? Aí você pegar, sei lá, tem outros, né, cineastas. Peguei o Michael Moore, foi o primeiro que me veio à cabeça, mas você pegar, sei lá, Abbas Kiarostami, sabe? Tem o outro lá, ai, Mas o Kiarostami ainda é mais poético, né? mas não, mas é sempre político, né? Não Sempre tem uma dá para leitura. a Sempre. poesia. O cara vem Tá? do Irã. Todo cineasta do Irã não tem como não ser político, né? Tem isso também. Pois é, pois é. Ah, que bom seria se a gente pudesse dizer a mesma coisa sobre o Brasil, né? Então, eu pensei, será que o Brasil não? Brasil não dá para dizer, infelizmente. Não dá, não dá. Eu acho que deveria. Tem, aí você vai pegar, tem clássicos, Claro, claro, claro. aí Mas você não vai é. pegar Glauber Rocha, não tem como dizer que tudo que o Glauber Rocha fazia Não, era com certeza. extremamente político. Né? E Mas, vários outros, né? mas no Mas momento não que é. a gente se encontra, deveria ser, né? Foi? No momento que a gente se encontra, deveria ser uma potência de filmes políticos. No momento que a gente se encontra, é difícil fazer filme, né, cara? É o pior cenário, né, cara? É triste, cara. É triste assim, mas é. E ao mesmo tempo é um abismo que o Brasil já teve, né? Quando o Collor extingue a Embrafilme, tem um ano, acho que é 92 ou 93, que só é produzido um filme no país. Que não tem nem premiação. Todos os festivais de cinema falam assim, cara, É. não vamos realizar, porque tem um E o filme que foi quê? feito um filme. Um Não, filme. Bom, mas Não dá. enfim, cinema sobre os oprimidos tem um grande futuro aí pela frente. Eu acho que, pelo É, menos, né? Vamos ver a agora com essa perceber. coisa dessa pausa aí por conta da pandemia, né? Porque aí entra uma outra questão que é parte desses cinemas oprimidos, né? Esses exemplos que a gente citou, são cineastas que estão aí há muito tempo trabalhando, já têm um nome reconhecido e tal, mas que trabalham dentro de sistemas que dão espaço para a criação, dão espaço para a invenção. Não estão olhando só para os números, né? E aí eu estou falando especificamente do Brasil, assim, que para mim é uma situação bem trágica, né? Isso que a gente está vivendo, que a Total. gente está vivendo um momento especificamente. Se a gente vai falar do cinema pernambucano, que talvez seja o principal cinema no Brasil hoje, a gente tem até um cinema nordestino de uma forma mais coletiva para falar disso, mas eu acho que o cinema pernambucano ele tem uma voz mais clara, né? E eu também sou meio contra essa coisa de falar nordestino como se fosse, sabe, maranhense e baiano é a mesma coisa, não? É a mesma coisa falar sudestino. O próprio Parasita coloca isso, né? De dizer, paulista e carioca é tudo a mesma coisa, né? E só essa Parasita não, exercício. Bacurau. Agora foi a minha vez de trocar os dois. Acontece. Essa coisa de provocar, né, essa empatia às avessas, né? De falar, então olha só o que você faz na hora que você chama a gente nordestino, então vou te chamar de sudestino. E na situação atual era um cinema que estava funcionando bem, né, inclusive comercialmente, mas que agora não sei como continua. E aí, ao mesmo tempo, você tem outros. É claro que tem toda uma questão aí que é um momento em que o cinema, como indústria, está dentro de um contexto maior da indústria do entretenimento que está olhando para a inclusão, olhando para a variedade, ou querendo sair dessa coisa monocórdica, monocultura. Que aí o exemplo mais o antônimo disso é toda a lógica da Marvel, né? O super-herói branco, Sim. salvador da humanidade, o indivíduo, né? A gente Uhum. já discutiu sobre isso. Mas, Mas o fato é, se a gente está vendo essa ascensão da extrema-direita no mundo, e especificamente em dois países que dizem bastante respeito para a gente, um que a gente mora e o outro que a gente construiu parte do legado cinematográfico que a gente conhece, a gente de alguma forma foi colonizado pelo cinema norte-americano, mesmo quem seja contra tem todos os signos, né? A gente sabe, não tem não dá para. escapatória, não. São dois países que estão indo para um lado que podem negar, inclusive, a possibilidade de ter esse tipo de filme. Saca? É claro que nos Estados Unidos a gente tem instituição que funciona melhor, inclusive o próprio Oscar aparece, né, com essas novas regras aí
Eu ia falar disso, não só as novas regras que eles estão se esforçando, né, mas que o último ganhador foi o Parasita, sabe? Um filme coreano. O primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio principal, que já é uma grande coisa. Por mais que as pessoas digam, mas não ligo para Oscar, não sei o quê. Cara, mas mesmo você pode não ligar, mas isso tem um impacto na cultura, sabe? Tem um impacto importante, assim. A gente saber reconhecer o que isso representa, assim. É muito forte, é muito forte. E o mais irônico, sabe o quê? Que isso foi esse ano ainda. Tu lembrava disso? Que o Oscar foi esse ano? É verdade, cara. Parece que 2 anos já. Eu lembro, eu ia fazer o comentário quando a gente deu o curso sobre o Bacurau e o Parasita, que tinham feito algum comentário com o Bong Joon-ho sobre a possibilidade do Parasita não poder concorrer porque é falado em coreano, né? Tem toda essa coisa que o Oscar de melhor filme estrangeiro Com não é só de legenda. melhor filme. Com Oi? legenda. Ó, filme com legenda, né? Para os americanos é pavor. Mas ele faz uma brincadeira, é claro que ele está ali meio que zoando, mas ao mesmo tempo, né, ele queria ganhar o Oscar porque ele sabe da importância daquele, mas ele não fez o Parasita mirando no Oscar. Mas ele faz esse comentário ainda em 2019, fala assim, tudo bem, é um prêmio local. Com toda É razão, isso. né? É um festival que só premia, sabe, é tipo Gramado, saca? Não é Cannes, não é Veneza, não é Berlim, que está olhando para o mundo todo. E aí, de uma hora para outra, né? Então, na hora que você fala assim, o Oscar está se impondo, não, na verdade, isso se impôs ao Oscar a ponto do Oscar ter mexido na regra do jogo. É Uhum. claro que o Oscar dá o prêmio para o Parasita no momento que o Trump é presidente, também é um recado dessa indústria Com para certeza, esse. com Não certeza. dá para separar uma coisa da outra. Não é simplesmente uma coisa tipo, como Hollywood é boazinha e está vendo isso. É um momento em que a própria indústria cinematográfica norte-americana se vê ameaçada com a ascensão desse cara, né? Essa monocultura ali. Né? É. Mas é isso, assim, eu acho que sem uma conclusão para esse papo é que a ridicularização dos ricos no cinema sempre aconteceu, né? E aí a gente pode tanto a ridicularização quanto essa coisa de o cara é rico, mas é bonzinho. Uhum. Você pega, o Vem, Cidadão Kane. vem do mesmo fascínio, né? Que a gente sempre teve. Exato, vamos criar empatia por essas pessoas tão humanas que têm milhões e milhões de dólares. Podem, numa tarde, comprar tudo que a gente tem. Né? Vamos olhar para essas pessoas e tentar vê-las com outros olhos, né? Como eles são humanos. E agora a gente está vendo aí uma safra de filme que está não só olhando para esses caras como, não que eles não sejam humanos, mas que são humanos patéticos, né? E que mesquinhos, né? E que só pensam em dinheiro, e que há outras vidas em riscos aí que finalmente estão ganhando um protagonismo no cinema, né? E repercutindo bem, né? É. Pelo E considerando o caminho que a gente está indo aí, politicamente, economicamente, culturalmente, essas vozes aí são mais importantes que nunca. Então, a gente tem que ter mais que valorizar mesmo esse tipo de filme, que mostra minorias, mostre outras vozes e ridicularizar mesmo esses ricos, bilionários. E parar de ficar idolatrando essa galera, de botar em capa de revista e falar que é sinônimo de gente bem-sucedida, sabe? Tem que parar com isso e começar a mudar o mindset, para usar um termo que eles gostam. não, vamos usar esse termo, não, pelo amor de Deus. Só tu querer usar esse título Não, no tô zoando. título do programa. O Mindset dos Ricos. É, boa. Não, mas é de mudar até coisa de espiritualidade, que é um assunto que me interessa, que eu leio, de expansão da consciência, as coisas. Começa a idolatrar Steve Jobs, sabe? Só porque ele falava que meditava, aí como se só porque ele é sinônimo de sucesso, quer dizer que ele é um exemplo disso. Não, o cara é bilionário e viciou metade do mundo num negócio, sabe? Não é legal, não. Assim. Enfim, eu acho que esses filmes trazem começa a olhar de uma outra forma, começa a parar, gente, vamos parar e vamos ouvir, ver outras perspectivas e ter narrativas que contam histórias de outro viés, outras perspectivas que questionam um pouco como a gente está seguindo. E eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais isso para que a gente não deixe
esses ricos vencerem. E eu acho que não é só questão de valorizar, mas ter essa consciência, sabe? Cada vez que vai ver um filme, desenvolver esse olhar crítico para entender que, ó, não é simplesmente uma tarde na frente de uma tela, não é só um entretenimento, tem uma mensagem que está sendo passada aí. Tomar isso em conversa, né? Exato. E, ao mesmo tempo, você passar essa mensagem adiante, né? E mesmo que seja só recomendando um bom filme. Parece que é uma bobagem, mas nessa época que a gente está vivendo, recomendar um bom filme é um conselho melhor do que jogue na loteria, que seria o conselho dessa outra lógica que não, ou arrume um emprego, saca? Não, não, vamos também curtir a vida, né? É isso aí. E assim encerramos mais um Cine Ensaio. Vamos pegar mais leve no próximo, André? Agora falar sei lá, Daqui a pouco a gente está levantando a bandeira falar aqui, de comédia, sei lá, umas coisas bem. Chega de política, chega muito bad vibe. falando de comédia pastelão. Comédia pastelão, as melhores. Acabam sendo um pastelzão, assim. Não, é o peido na comédia norte-americana. Boa. E aí, povo, o que vocês querem que a gente comente aqui? Deixa aí no comentário, aproveita e dá o like, se não deu até agora. Se você não gostou, também não precisa dar o like para baixo, vai. Chega de discórdia, chega de bad vibe. Chega de ódio, que é isso? Esquece isso aí. Vamos botar o astral para cima. Bom, encerrando então mais um Cine Ensaio e nos vemos na próxima. Valeu, André. Valeu, gente. Até mais.